Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Refinada, uma fina paixão. Programa Tudo de Bom hoje, emocionante. Emocionante para mim porque eu trabalho com a África já há mais de 13 anos e tenho a alegria hoje de trazer até vocês essas pessoas que são meus irmãos em Cristo, que também eu conheci na África e trabalho na África, ou seja, eu estou hoje com os missionários da África, pastor Israel, que é brasileiro e mora em Blantyre, que é no país de Malawi, e também com o Manzi, que morador dali e também irmão em Cristo e nos ajuda muito nas traduções do pastor Israel, quando prega em inglês e traduz para a Putichewa, que é o dialeto lá no Malawi que eles usam. Seja bem-vindo, meu irmão. Era uma alegria te trazer aqui, tá sonhando com isso. É um prazer muito grande estar de volta ao Brasil após essa temporada grande lá na África, especialmente estando aqui, falando contigo. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. You are welcome. Thank you very much. Seja bem-vindo. Esse é o Manzi. E o Manzi, queridos, ele é uma bênção naquele país para nós. E estamos ali implantando igreja, ajudando nesse trabalho que iniciou através da sua mãe, pastora Lúcia de Fátima. E que eu queria mostrar ao Brasil, né, todos os telespectadores, o que é esse trabalho. Como que estão as igrejas hoje, só para que eles possam saber. Porque existem muitos brasileiros, muitas igrejas fazendo trabalho na África, evangelizando. Mas em especial a Assembleia de Deus de Madureira, através desse trabalho, né? Fala um pouco para a gente, para todos ficarem sabendo o que é o trabalho hoje lá no Malawi. Hoje nós representamos a Assembleia de Deus, como você falou. Lá nós recebemos outro nome, que é em inglês, Assemblies of God. E nós temos hoje 93 congregações dentro do Malawi e dentro do Moçambique. Nós ficamos no sul do Malawi e no norte do Moçambique, na região de Borda. E nós dividimos em 14 regionais, estamos hoje com mais de 6 mil membros. E no ano de 2014, até o momento que eu deixei o Malawi, nós já vimos batizados mais de 1.298 pessoas nas águas, somente esse ano. Então, só para que fique mais claro, nós temos hoje mais de 6 mil membros nas igrejas através desse trabalho. Exatamente. E são quantas igrejas? 93 congregações. 93 congregações. Dessas 93 congregações, todas estão construídas ou estão em fase de construção ou tem algumas precárias? Como que estão? Não, a grande parte delas hoje, elas são feitas de palha. Ou tem uma pequena parte que ainda são debaixo de árvores. E nós construímos as igrejas, elas são feitas de um material chamado grass cane, que seria um caniço. Ele é feito. Você teve lá numa dessas congregações, aquela, né? que agora está construindo a igreja, né? Já foi concluída a construção daquela. Eu acompanhei. E essa primeira fase da igreja, primeiro ela é construída toda do grass cane, que é esse caniço, com telhado de palha também. Aí posteriormente a própria comunidade, eles modelam os tijolos, moldam os tijolos do barro e queimam isso e já começam a construção da igreja. Hoje nós temos em torno de 20% das nossas congregações, elas são feitas de tijolos. Nós temos 6 congregações já com telhado de zinco e o restante das congregações ou são feitas de palha ou são feitos de tijolos não queimados e temos um pequeno grupo de congregações que ainda está debaixo das árvores. Nós temos casos de algumas pessoas que elas andam até 3 dias para poder assistir um culto, vão a pé. E aqui no Brasil, às vezes, as pessoas estão cansadas do dia de trabalho e deixam de ir de carro para a igreja. Né? A cultura é um pouco diferente. Eu acho isso fantástico quando você fala isso, porque só quem vai na África, quem vive a África ou quem vai conhecer realmente a realidade, pode falar isso que você está falando. Quando eu estive na África com você, e eu quero voltar, vou voltar ano que vem, se Deus quiser,
falar para o Brasil, né? O que é a realidade lá. Então você está falando aí, primeiro prédio, né? A gente tem todo tipo de prédio. A estrutura é totalmente diferente. Né? Você chega na igreja, as igrejas têm as que tem bancos das vilas são bancos feitos de argila. E nós vamos estar mostrando agora no vídeo. São bancos feitos de argila. Fiquei... Aí a maioria das igrejas também não tem esses bancos, as mulheres sentam no chão. E tem a questão do homem forte lá, quando tem cadeira, são os homens que sentam nas cadeiras, a mulherada toda senta no chão, né? Tem essa diferença. Que é cultural. E os cultos também, eles não têm hora para começar. E não pode ser à noite porque não tem energia. Não tem energia. Então ele começa na hora que os tambores começam a ser tocados, o pessoal da vila começa a chegar. Também na hora que começa também não tem hora para acabar. Aí são 3 horas, 4 horas de músicas cantando e dançando. Eu queria perguntar para o Manzi, o que significou essa ida da igreja para você, em especial, um jovem, para a sua família? A igreja brasileira, a vinda da igreja brasileira até o Malawi, isso ajudou demais. It's helping a lot. My life and a minha vida, a vida da minha família e todas as congregações que nós temos dentro do Malawi. Como que é, por exemplo, nas nossas igrejas hoje é muito necessário um bom louvor. Eu queria que tu falasse um pouco como que é essa adoração, o louvor das igrejas, que vai estar passando também no vídeo. É uma coisa totalmente surreal para a mente brasileira, né? Para começar, o estilo das músicas são bem diferentes, a instrumentação é totalmente diferente, os instrumentos eles são todos feitos pelas pessoas da própria vila. Então eles matam o cabrito, põem a pele para secar, aí fazem o tambor, cortam a madeira, fazem o próprio tambor. O tambor ele é afinado no sol, a pele tem que ser seca no sol para poder tocar. Aí quando tem um violão, é um pedaço de madeira que eles colocaram, cortam uns pedaços de arame, não tem nota, só faz o barulho. E eles cantam ali e dançam por 3, 4, 5 horas seguidas se deixar. É surpreendente. O que me impacta sabendo disso como brasileiro e estando vivendo lá dentro, a gente acaba tendo um choque cultural reverso depois de uma temporada muito grande. A gente chega no Brasil e entra nas igrejas nos tempos tão bonitos que nós temos aqui no Brasil. Então eu observei no culto lá numa das igrejas, é que você oferta dançando, os jovens dançam, as senhoras dançam, os senhores dançam e todos têm uma palavra, né? Tem umas 3 palavras, pelo menos, durante o culto, dependendo do tamanho, né? Da prolongação. Dependendo da programação. E o que eu achei mais lindo é que se tiver nós éramos visitantes, né? E assim, todos eles levam um presente. Quando nós recebemos convidados de fora, como você que esteve lá, e como é um dia de festa especial, o pessoal da vila, eles se preparam no final do culto. É interessante que a gente vai para abençoar e a gente acaba sendo abençoado. Aí no final do culto são colocadas algumas cadeiras na frente, nós vemos as mamas vindo, andando e cantando em linha. Elas vêm com o melhor que eles têm para oferecer, que é um pouquinho de milho, 2 tomatinhos. Aí a família que tem um pouco mais de dinheiro dá uma galinha viva. A Isaura ganhou uma galinha lá. E dancei com a galinha. E quando você recebe a galinha, você tem que pegar a galinha e você tem que dançar junto com a galinha lá no meio do povo para falar que gostou. Se ganhar a banana, você dança. Tem que dançar para demonstrar. Dançando, né? Exatamente. E você recebe porque você está lá, as mulheres dançando com elas. É algo surreal, né, para a cultura brasileira. Fantástico, encantador. É uma experiência, se você for para a África hoje, você experimentar como é o cristianismo dentro da África, a sua mente literalmente ela se abre. E você acaba entendendo que o reino de Deus é muito maior que de uma denominação. É verdade. E as formas de adorar ao Senhor são muito mais diversificadas do que a gente acaba tendo no nosso padrão cristão evangélico, né? O padrão africano de adoração ao Senhor, de se falar do Senhor, é muito diferente. Tá, agora, para finalizar, que eu vou fazer 2 programas, é impossível falar de África em 15 minutos. Aliás, um dia inteiro, mas eu quero pegar 2 programas. E só para finalizar esse bloco, a gente está falando de uma coisa interessante, surreal, como você falou, mas tem o outro lado, né? Que é o preço que você paga de deixar a sua nação, o seu povo, a sua família, né? Tudo seu e ir para lá.
né? Tem um lado que a gente falar aqui, parece que tudo é muito bom, né? E na verdade há um preço muito árduo para pagar. E eu queria finalizar essa etapa, você falar um pouco disso, como o preço que se paga para estar lá. A vida de um missionário na África, no caso meu, da minha família, o que mais nós sentimos na pele é a isolação, de estar isolado, de estar dentro de uma cultura que não é nossa. E às vezes a gente sente falta de tomar café com os amigos, de bater papo, ver gente que a gente conhece. Ouvir a nossa ouvir língua. O português, né? E tem outras dificuldades também, a pobreza do país é muito grande, a comida que você é acostumado a comer no Brasil, não é acostumado lá, tem dia que você sente falta de uma carninha e às vezes não tem disponível no país. Tem vezes que nós vamos sem água por 2 ou 3 semanas, né? Sem água, sem energia. Isso a gente está falando dentro de cidade. Dentro de cidade, dentro de cidade, não do é Antari, que é a maior cidade do país. Às vezes a gente fica 3 semanas sem água. Eu estive lá e é verdade. E tem outras dificuldades, pelo fato de nós sermos estrangeiros, vivendo no país, somos muito visados em relação a roubo, alguma coisa desse tipo. Mas Deus tem nos guardado, né? Tem nos guardado. Hoje, dentro do Malawi, 60% da população são HIV positivo, né? HIV positivos. E o que mais mata dentro do Malawi hoje é malária. Meu pai, ele faleceu de malária quando visitou lá. O segundo lugar é HIV e o terceiro lugar é tuberculose. Então tem todas essas preocupações que a gente, mesmo quando nós vamos fazer missões, vamos descer para a vila, a gente acaba tendo que se resguardar um pouco. Tanto em relação à comida que nós estamos comendo, em relação à água que nós estamos bebendo, porque a água que eles bebem, para eles não fazem mal. Aí a gente bebe a mesma água que eles estão bebendo, eles ficam bem e a gente acaba ficando doente com a mesma água, porque a resistência do nosso corpo é diferente. Não é preparado para então a gente tem que se cuidar um pouco nessa área também. Mas apesar dos problemas, as bênçãos de Deus, elas superam e ofuscam qualquer problema. Realmente vale a pena. Realmente vale a pena estar lá. A quantidade de vidas que aceitaram a Jesus. Só a gente finalizando rapidinho, a quantidade de vidas que aceitaram Jesus de 2013 a 2014, que a gente fez uma contagem, foram mais de 3.000 pessoas que aceitaram Jesus. Então você passar fome, você ficar doente, você ficar com febre, você não ter água para beber, ou às vezes a comida que você quer comer, não ter, vale a pena demais. São 3.000 almas para o Senhor. E isso não tem nada que paga, que não tem preço que possa comparar a 3.000 almas que aceitaram a Jesus. É verdade, né? É verdade. E eu quero convidar você. Nós vamos continuar essa conversa no próximo programa. Eu quero convidar você para conhecer um pouco da cultura, porque agora eu vou conversar no próximo programa com o Manze, e ele vai falar um pouco sobre a cultura, que é uma coisa assim também surreal. O pouco que nós falamos aqui das igrejas, que como disse o nosso missionário, o pastor Israel, é uma coisa surpreendente, fora do normal. Imagine o que você vai assistir no próximo programa a respeito da cultura no país Malawi, na África, que é uma coisa encantadora. Eu espero você. Venha conosco conhecer um pouco mais das nações. Programa Tudo de Bom, com Isaura Cardoso. Oferecimento Batata Palha Slide, perfeita para a sua mesa.